Olá, chegamos à metade do nosso curso. Eu tenho certeza que você já aprendeu muitas coisas, mas ainda temos várias outras coisas para aprender pela frente. Então, sem mais delongas, vamos para o projeto. Então, vamos voltar para o nosso código. E aí eu vou mais uma vez vir no HTML. A gente vai inserir novas coisas da estrutura do nosso site. A primeira tag que nós vamos inserir é a tag main. Dentro dela eu vou colocar tudo aquilo que é o conteúdo principal da minha página. Então, o cabeçalho não é o conteúdo principal da minha página. O conteúdo principal são essas seções que a gente colocou aqui. O rodapé, por exemplo, também não é um conteúdo principal, então ele também vai ficar de fora do main quando a gente for fazer ele. Então aqui no main eu vou criar uma section, uma seção, né? E aí a primeira seção ela tem algumas coisinhas. Por exemplo, temos aqui um título, temos um texto, temos um botão e temos uma imagem. E aí eu já vou adiantar uma coisa. Para fazer esse alinhamento, em que tem uma imagem na direita e um conteúdo na esquerda, nós vamos usar o que? Exatamente o Display Flex. Sempre que a gente quiser fazer esses alinhamentos, na maioria das vezes vamos usar o Display Flex, porque é uma ferramenta muito útil do CSS. Então vamos lá. Para alinhar uma parte no início, uma parte no fim, eu vou agrupar meus conteúdos dentro de duas tags que eu vou usar esta daqui, a tag div. O que é a tag div? Div é uma divisão, ela representa um elemento neutro que não tem muito estilo padrão, tanto que se eu adicionei aqui e vocês vão ver que não apareceu nada de novo aqui, nem com main, nem com section, porque são coisas mais de organização e não tanto de conteúdo. Mas eu vou usar nisso por quê? Porque quando eu der um display flex aqui na minha section, da mesma forma como ele separou o H1 do nav, ele vai separar as duas divs. Se, por exemplo, não existisse esse nav nem esse UL, fosse os dois LIs, aí no header ia ter aquele alinhamento lá, com o título na esquerda, o início no meio e sobre no fim. Por quê? Porque ele vai pegar as tags que estão diretamente dentro do header, que nesse caso são só essas, ó. As outras estão dentro da nave, então ele não vai alinhar contando com elas. Da mesma forma que eu criei essas duas divs. E aí dentro da primeira div, que é as coisas que vão ficar aqui na esquerda, eu vou ter o título, o texto e o botão. Como é que eu vou colocar isso? Eu não vou usar o H1 aqui para esse título. Por quê? Porque o H1 é recomendado que seja apenas o título principal, algo que tenha um grande impacto na página. E nesse caso, a gente já usou como o nome da página, né? O nome da pessoa que aquela página está representando. Então eu vou usar uma tag parecida, o H2. Na verdade, o HTML ele já tem várias tags de título, H1, H2, H3 e assim vai até o H6, que é exatamente para criar essa ideia de título, subtítulo, um título terciário e assim por diante. Então, nesse caso aqui, eu vou copiar esse textinho e colar aqui. Aprenda inglês sem sair de casa. E aí, tá tudo numa linha. E da mesma forma que apareceu em uma linha. Se eu quiser quebrar, que nem tá aqui, ó, aprenda inglês em outra linha sem sair de casa. Eu não posso simplesmente vir e dar enter aqui. O HTML não lê enter quando eu coloco ele aqui assim. Ele lê o texto que tem. Então, como é que eu vou fazer se eu quiser quebrar a linha depois de inglês?
eu vou usar uma tag chamada BR. Não é de Brasil, BR vem de break row, ou seja, quebrar uma linha. E agora a quebra de linha ficou exatamente onde eu quero. E aí eu vou adicionar esse pequeno parágrafozinho que tem aqui. Copiei. E para isso eu vou usar a tag P, que vem de parágrafo. Ó, da mesma forma tá tudo numa linha só. E nesse caso, por mais que o Enter não vá fazer diferença no site, eu vou usar ele aqui só para organizar o nosso código de forma que a gente consiga ler o texto. Então vou dar umas quebras aqui. Ó, aqui continua numa linha só, mas pelo menos agora eu consigo ler o texto sem precisar estar usando aqui a barrinha para ir para um lado para enxergar. E aí o último elemento que a gente vai adicionar é um botão. E aí tem a tag button. Muito simples. A tag button eu vou colocar aqui dentro o texto que está aqui. Agende uma aula grátis. Ó, apareceu aqui o botão. E é claro, está tudo com um estilo meio zoado. A gente vai resolver isso. A imagem eu vou deixar para daqui a pouco, porque a gente vai ter que pegar essa imagem na internet. Então vamos tentar já dar uma embelezada aqui nesse conteúdo do nosso lado esquerdo. E aí, uma primeira coisa que nós vamos ver aqui é que eu vou colocar aquela mesma borda vermelha na section. Um px solid red. Para a gente ver como é a seção. Ó, você vê que ela pega tudo e não tem mais aquele espaçamento, porque a gente já sumiu com esse espaçamento. Só que aí a gente tem um espaço muito grande para o conteúdo, por isso que está ficando bem esticado. E aí vamos deixar essa borda. Quando a gente acabar de estilizar, a gente apaga essa borda. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou querer mexer é nesse textinho aqui da minha seção. Na verdade, vamos primeiro aumentar esse título. Você vê que aqui está de um tamanho, aqui está bem menor. E para isso, eu vou colocar aqui H2. Por que eu não vou colocar section H2? Porque esses outros aqui também são H2. E eu vou querer manter um padrão no meu site. Então, eu quero que todos os H2 venham com o mesmo tamanho. Então, nesse caso, faz sentido eu deixar isso abrangendo para todos. E aí eu coloco font size 32 px. E agora ficou do tamanho que eu esperava. E aí, nós vamos agora sim mexer um pouco nesse texto. E uma coisa que eu quero mexer é nesse espaçamento aqui entre as linhas, mas não faz muito sentido porque nós ainda não temos quebras de linhas. Aqui, eu posso colocar um BR, por mais que não vá ficar até o fim, mas eu vou colocar aqui para exemplificar. Coloquei o BR e agora você vê que quebrou a linha. Mas está bem mais perto assim uma linha da outra do que aqui no site. E aí eu já vou editar isso. E nesse caso eu quero que seja, pelo menos por enquanto, apenas nesse P. Então eu vou vir aqui no CSS e aí eu vou colocar section P e vou, se bem que essa section, esse aqui já está com a borda, né? Então vamos criar um novo aqui, section P,
E aí eu vou colocar uma propriedade chamada line height, que é a altura da linha, e vou colocar como 24px. Você vê que agora já deu um espaçamentozinho bem mais legal de ler. Mas nós vamos sumir com esse BR aqui rapidamente. E nós vamos mexer um pouco na section de volta, que é para colocar exatamente o display flex que antes eu falei que a gente iria utilizar. Então vamos vir aqui na section, eu vou colocar aqui acima display flex. A flex direction por padrão é row, mas eu vou deixar aqui para a gente não esquecer. E aí eu vou colocar o justify content da mesma forma que a gente usou no cabeçalho. Eu vou colocar aqui o space between. E aí o último, que é o align items, eu vou colocar center. Falta um espaçozinho. Como dá para ver, não mudou muita coisa porque não temos o conteúdo do lado direito. Então vamos pegar essa imagem. Essa imagem eu peguei de um site muito legal, que é o ManyPixels, que é um site. Você vai abrir, vai clicar aqui em More, em Illustration Gallery, e vai ter essa galeria com várias imagens super legais de se utilizar no seu site. Eu vou vir aqui em Flatline, que é o estilo. Você vê que tem várias. E essa imagenzinha aqui, eu vou pesquisar por lesson. E olha só, aqui está a imagem. Só que perceba que ela está com uma cor diferente da cor que a gente tem no nosso site. Mas eu posso personalizar isso aqui do lado. Então eu apago esse código e vou colocar a cor que eu utilizei no design, que é 286 FB4. E aí você vê que já ficou nesse azul mais escuro. Agora eu posso vir aqui e clicar aqui, ó, download PNG. E a segunda imagem, vamos aproveitar que já está aqui e pegar essa imagem aqui. O nome é Conversation. E olha só, a primeira que apareceu é exatamente a imagem que a gente utilizou. E aí eu vou clicar em Download PNG. Se você quiser, é até legal utilizar o SVG. Qual a diferença? O SVG vai manter a qualidade da imagem em diferentes tamanhos. Se eu aumentar o SVG várias e várias vezes, o tamanho, ele vai manter na mesma qualidade. O PNG não vai. Se aumentar muito, ela vai ficar bem pixelado. Então eu baixei aqui o PNG, mas podemos também utilizar o SVG. Não tem nenhum problema. Se eu voltar aqui, e colocar SVG, eu posso usar ambos. Você vê que o ícone mudou porque a extensão mudou. Mas, bora lá. Eu vou adicionar aqui no meu Assets, eu vou fazer o upload dos dois arquivos, o Online Lesson e o Conversation. Fez aqui do Conversation. E agora do Online Lesson. Ok, eu tenho esses dois assets aqui guardadinhos para a gente utilizar. No glitch, eu vou clicar na imagem e ele vai me dar um link para eu pegar essa imagem. Se fosse no seu computador e você tivesse uma pasta Assets, por exemplo,
você ia usar aquele esquema que eu falei do caminho, que eu posso colocar assets barra e o nome do arquivo. Mas o Glitch ele já me dá um link que eu posso utilizar para trazer a imagem. E como é que eu vou colocar aqui a imagem no meu site? Eu vou utilizar a tag, deixa eu fechar isso aqui, IMG. A tag IMG também não tem fechamento, porque o conteúdo é a própria coisa que é a própria imagem. E aí ela vai usar um atributo que é parecido com a href, só que nesse caso é o src, que é a source, a fonte da minha imagem. E aí eu vou utilizar aqui esse link. Uma coisa que eu tinha esquecido, mas esse sobre a gente pode apagar. Se eu vim aqui no site, está tudo certo aqui. A imagem não apareceu, porque como o tamanho está sendo bem flexível, por padrão o SVG ele veio com tamanho 0. Mas o que a gente vai fazer para definir? A gente quer que cada parte pegue metade do conteúdo do tamanho da section. Então lembra que a gente dividiu aqui em divs? Eu vou vir aqui colocar section div, vou colocar o width, que é a minha largura, e vou colocar em 50%. E aí é bem autoexplicativo, metade do conteúdo. E aí agora você vê que, como eu defini o tamanho, a div do lado direito, que é onde tem a imagem, vai estar com 50% e a outra com 50%. E aí a quebra de linha já apareceu, porque como ela só vem até aqui, a div, até a metade da página, então o texto automaticamente vai para a próxima linha, quando não cabe. E aí nós vamos querer melhorar um pouco essa aparência da div. Uma das coisas que eu vou fazer é colocar um padding, porque da forma como está agora, se eu vir aqui, o conteúdo está colado nas laterais e não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha um espaçozinho bem mais agradável. Então vamos vir aqui na section, vamos colocar um padding. Eu vou colocar 5 VW, 10 VW. Oh, mas por que eu usei VW, que é a largura da minha tela, no padding vertical, que seria isso? Bem, porque as coisas não são relacionadas dessa forma. Eu posso usar a medida VW na vertical e eu posso usar VH na horizontal. Vai depender de onde eu quero pegar o tamanho por base. Então, nesse caso, eu queria que o espaçamento da vertical fosse metade do espaçamento da horizontal. Como na horizontal eu estou usando 10, ou seja, eu estou deixando 10% de cada lado, então eu vou querer que aqui fique 5. Então não tem nenhum problema. E aí as coisas já estão ficando mais parecidas, só que ainda tem uma diferença aqui, por exemplo, nesse parágrafo. Você vê que ele é menor. Eu vou vir aqui na minha section P e eu vou incluir uma nova propriedade, que é o width, que a gente já usou, e eu vou colocar agora 75%. Então esse parágrafo agora é 75% da div que ele está inserido. Então é 75% de 50% do valor total. E agora ele ficou já bem mais alinhadinho, como a gente espera. E agora o que a gente vai mexer é nesse botão, que ainda está bem sem graça. Então eu vou vir aqui, colocar a tag que a gente usou
que é o button, e aí a gente vai começar a definir algumas coisas. Primeiro, o button, você vê que por padrão ele já vem com essa bordinha cinza, e eu não quero isso, então eu vou botar aqui border, vou colocar none, não quero nenhuma borda, ok? Depois eu vou mudar o padding, eu vou dar esse espaço aqui para o botão ficar maior, ficar mais agradável. E aí eu vou colocar 16px e 32px. Depois eu vou mudar essa cor de fundo para o rosa que a gente já usou aqui em outro lugar. Deixa eu pegar aqui no H1. E aí você vê que o texto aqui tá rosa. Por quê? Porque eu coloquei color. E color é a cor do texto, mas eu quero a cor do fundo. Então eu vou colocar background color. E aí agora sim. E eu já vou aproveitar e mudar a color também, que não é para ser preto. A color é white. Nesse caso vamos usar o branco padrão. Ok, já está melhorando. Uma outra coisa é o font weight. Opa. Vou colocar bold. E assim o texto vai ficar mais destacado. Certo. Agora a gente já tem aqui os elementos. Tem a imagem, tem o título, o parágrafo e o botão. A única coisa que falta agora é melhorar esse espaçamentozinho aqui que tem nos elementos do lado esquerdo. E aí, como é que vamos fazer isso? Nós vamos mexer nas margens do parágrafo. Como o parágrafo está aqui no meio, é bem conveniente que a gente use ele. Então vamos vir aqui. Eu já tenho definido essas duas coisinhas. E aí agora eu vou querer que isso se aplique apenas no parágrafo que está nessa seção aqui. Eu não vou querer que esses outros parágrafos venham receber as mesmas margens. Porque, por exemplo, esse aqui tem 2 parágrafos. Então a margem vai ser diferente. Como é que eu faço isso? O HTML tem uma forma de eu identificar um elemento único na minha página. Essa função é chamada de ID. Então eu posso vir aqui em qualquer tag e colocar ID e definir um nome. E aí é o nome que eu quiser. Posso colocar meu nome, mas óbvio que isso não é descritivo. Então eu vou colocar, por exemplo, apresentação, que é o que essa primeira seção está fazendo. Então agora eu posso vir no CSS e aplicar um estilo apenas à seção, porque vão ter outras, que tem o ID de apresentação. Isso é algo tão básico que o CSS tem uma forma, que é usando hashtag. Então quando a hashtag está colada em um nome de uma tag, é porque eu estou dizendo que eu quero pegar aquela tag que tenha o ID igual a, nesse caso, apresentação. E aí vai ser o nome que for, o nome que você tiver definido lá. E aí eu quero que o P da section, mas não é de toda section, é apenas da section que tem o ID apresentação. Ela vem receber uma margem. Essa margem vai ser de 16px em cima, 0 do lado, 24px embaixo e 0 do outro lado. E agora temos o alinhamento que a gente queria. E aí eu vou tirar a borda vermelha que tinha aqui na section. Você vai vir aqui na borda e tira. E aí você vai perceber agora que tem um espaço a mais aqui em cima. E isso a gente vai corrigir daqui a pouco, mas só quando a gente criar essa segunda área. Então vamos lá.
Para essa segunda área, eu vou criar mais uma seção aqui no meu HTML. Então, vou vir aqui, Section, e eu vou aproveitar e já definir um ID, porque vai ser necessário. Nesse segundo, eu vou colocar informações, o nome, certo? E aí, o que nós vamos incluir nessa segunda seção? Mais uma vez, como a gente consegue ver aqui, tem dois lados. Então, eu vou colocar duas divs. E aí, na div da esquerda, tem a imagem. Então, eu vou colocar img src e vou pegar o link para essa imagem. E aí, vamos colocar esses textos aqui no lado direito. Primeiro é um H2. Vou tirar aqui essa linha para ficar mais organizado. Depois temos dois parágrafos. Então, vou copiar aqui. O outro parágrafo agora. E vou fazer aquela mesma organização. Vou quebrar aqui as linhas, mesmo que não vá mudar no nosso site. Pode ficar em duas. Então aqui, se eu descer, você vê que já tem aqui o nosso conteúdo. Então a primeira coisa, a primeira mudança mais clara é a cor de fundo, né? Aqui a gente tem um azul clarinho. E esse azul clarinho a gente já viu como muda a cor de fundo de algo. Então eu vou vir aqui na Section. E a gente já definiu o ID, né? Informações. Eu vou colocar o background color para a cor E2, F0, F9, que é esse azulzinho aqui. Então vamos aproveitar, colocar o BR na quebra, aqui depois de forma. E aí, aqui já ficou. E vamos mexer aqui no parágrafo da seção nova que a gente criou. Da mesma forma que na outra a gente criou esse margem aqui, vamos criar um margem específico para essa seção. E nesse eu vou querer editar apenas o margem top. Então não vou precisar repetir tudo isso, porque, por exemplo, seria, se eu quisesse botar só uma margem no topo de 16 pixels, por exemplo, eu ia ter que colocar 0, 0, 0 aqui 3 vezes. Então, para facilitar isso, o CSS já vem com a propriedade específica para cada, que é o margin top, se for o topo, margin right, se for na direita, margin bottom, se for embaixo, e o margin left, se for na esquerda. Vamos usar o margin top. E vamos colocar 16px. Por quê? Porque agora, acima desse tem 16 pixels, acima desse tem 16 pixels. E aí, já ficou bem mais legal. Só que você vê uma coisa. Tem um espaçamento a mais aqui no nosso desejado. Como é que eu vou criar isso? Eu vou criar esse espaçamento a mais adicionando uma margem à esquerda, que nem a gente acabou de aprender, nesses dois elementos, no H2 e no P. Claro, dos que estão em Section Informações. Então, quando eu quero aplicar o mesmo efeito em vários elementos, eu posso usar mais de um seletor
com o mesmo grupo de propriedades, separando apenas com a vírgula. Então, por exemplo, eu quero aplicar essa margem à esquerda no H2, que tem informações, e no P. Então, eu coloco dois seletores diferentes, separados por uma vírgula. E aí eu vou colocar margem left 15%. E aí, agora já tem um espaçamento bem mais legal. Essa segunda seção ficou já como é. Mas aí você pode ter percebido alguma coisa. Cadê o nosso cabeçalho? Ele ficou aqui em cima. Você vê que ao contrário do que acontece aqui, quando eu desço a página, o cabeçalho vem junto. Aqui no site que a gente fez, o cabeçalho fica para trás. E isso a gente vai corrigir agora. Então é bem simples. Eu vou adicionar uma nova propriedade aqui no header, chamada position. Eu vou dizer que a posição é fixed. É fixa. Quando eu mover, ele não vai mudar a posição. E aí se eu abrir, você vê que bagunçou tudo aqui. Por quê? Porque o position, assim como o display flex, vai vir com algumas outras propriedades que eu vou ajustar agora. Eu quero que ele fique colado aqui no topo, sempre. Por padrão ele já está, né? Mas vamos deixar isso bem claro. Então eu vou colocar top 0. E aí eu quero que ele fique alinhado também, que ele fique colado aqui na direita, ou então que o início fique colado na esquerda. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, left 0. O que é que eu estou querendo dizer? Que a distância aqui do topo para o meu elemento é 0. E a distância na esquerda também é 0. E eu vou também deixar bem claro aqui que a minha largura vai ser de 100% do body, nesse caso, porque o header está dentro do body. Aqui, ó. Então, agora que eu defini que aqui é 100%, você vê que o meu header está aqui. Opa, mas sumiu aqui os nossos itens do menu. Calma, vamos consertar isso. Primeiro, vamos consertar outra coisinha. Você vê que o fundo do header é transparente. E a gente não quer isso, né? Então vamos deixar bem claro que o background color é white. Agora sim. Então resta corrigir então esse alinhamento aqui do nosso menu, que fez o menu simplesmente sumir da nossa tela. Então vamos ver isso. Então, para fazer os nossos itens aqui do menu aparecer de volta, nós vamos inserir uma linha aqui no asterisco. Por quê? Porque é algo que vai servir também para outras coisas, que é a box sizing. Quando eu defino a box sizing, eu digo que o tamanho do meu elemento é o que eu vou definir. E aí no nosso caso, eu vou colocar border box. O que significa? O tamanho de cada elemento, quando eu digo, por exemplo, que o cabeçalho é 100%, eu vou estar dizendo que a forma que o meu navegador vai medir esse tamanho é pegando tudo, é fazendo a caixa pela borda. Então aquele border vermelho que aparecia, ele vai pegar todo o conteúdo e considerar isso como sendo 100%. Se eu não colocar isso, que era o que estava acontecendo antes, ele ia deixar o conteúdo do tamanho 100%, só que quando colocasse, por exemplo, esse padding aqui da esquerda, o nosso conteúdo ia sumir da tela. Agora voltou ao normal.
e o cabeçalho está como a gente queria, seguindo. E agora você vê que o espaçamento também aqui de cima ficou como é para ser. Isso acontece porque agora, como o meu cabeçalho está vindo aqui à frente, então por trás do cabeçalho está uma parte do espaçamento que antes era sobrando. E aí agora está tudo certinho. Então, para terminar logo o cabeçalho, vamos adicionar essa linhazinha aqui embaixo. Então vamos lá. Para isso, eu vou criar um novo elemento. Eu vou usar aqui um novo recurso que ainda não utilizamos antes do HTML. Qual é esse recurso? É a classe. Eu vou vir aqui, colocar class, e aí é um atributo, e aqui eu posso colocar o nome de um que eu posso definir da classe, assim como eu fiz para o ID. Eu vou colocar ativo. E aí você vê que não mudou nada, né? Mas aí agora, no CSS, eu vou ter um novo seletor para isso. Da mesma forma que eu tinha a hashtag para o ID, quando eu quero selecionar uma classe, eu vou usar um ponto. Então, eu vou vir aqui no LI, e aí eu vou deixar específico que é o do meu menu. Então, eu vou colocar header, o L, LI, eu vou colocar ponto, e o nome que eu coloquei lá, no caso foi ativo. E agora eu vou querer adicionar o estilo para essa partezinha aqui de baixo. Mas antes, é interessante a gente perceber a diferença do ID para a classe, né? Talvez você tenha se perguntado isso. Por que não usar o ID? Porque o ID ele só pode aparecer uma vez na minha página. Então, eu vou usar para coisas extremamente específicas. Se não for extremamente necessário que eu aplique aquilo somente a uma coisa, então é bom nem usar o ID, usa classe. Mesmo que a classe também só vai aparecer uma vez. Para coisas que vão aparecer várias vezes na minha página, eu uso classe. ID apenas uma vez e só se for necessário. Se não for, usa classe. É bem melhor. É mais recomendado. Então, para essa classe, eu vou criar um border. E da mesma forma que o margem eu poderia colocar top, right, left, bottom, eu também posso usar isso na border. Então eu vou colocar border, bottom. E aí eu vou colocar 3px, solid, e colocar a nossa cor rosa, DF4, C73. E aí agora, olha só, já está aqui. E aí, como eu disse, classe eu posso colocar em vários. Então, se eu quisesse que todos ficassem com isso, eu vim aqui e colocava em ambos. Mas, né, não faz sentido. Vamos colocar somente em um. Ok, agora já temos boa parte do nosso site feita. Olha só que legal. E vamos agora para essa parte aqui, que a gente vai aprender uma coisa bem legal, que é como criar uma tabela. Nosso site já está ganhando forma, mas ainda temos 2 aulas pela frente. Então deixe suas dúvidas aqui nos comentários, se inscreve no canal se você ainda não tiver se inscrevido e ative o sininho de notificações. Até amanhã, tchau!